15 anos. 15 anos desde que minha irmã Lindsay saiu com meu marido Keith, deixando seu filho Ethan, de 5 anos, na minha porta com um bilhete dizendo que ele tinha 6 meses de vida. Agora, eles estavam na minha sala de estar, bronzeados e rindo, perguntando onde o pobre garoto morto estava enterrado. A mão bem cuidada de Lindsay repousava no ombro de Keith enquanto zombavam das minhas roupas simples. Então a porta da frente se abriu. Ethan entrou, com 1,80 metros de altura, vestindo seu uniforme de médico. Os sorrisos deles desapareceram instantaneamente. No momento em que Ethan passou por aquela porta, o ar no quarto congelou. Observei a mão de Lindsay deslizar do ombro de Keith como se ela tivesse acabado de tocar em metal quente. Seu rosto perdeu a cor, passando daquele bronzeado artificial da Califórnia para um branco como papel em menos de 3 segundos. Keith cambaleou para trás, quase derrubando o abajur sobre a mesa lateral. Seus olhos se arregalaram tanto que eu pude ver o branco ao redor das íris. Sua boca se abria e fechava como um peixe ofegante. Isso é impossível, Lindsay finalmente conseguiu sussurrar. Sua voz falhou na última sílaba. Ele estava morrendo. O médico disse que ele tinha 6 meses. 6 meses no máximo. Ethan ficou completamente imóvel na porta, ainda com seu uniforme azul do hospital. Seu estetoscópio estava pendurado no pescoço. Seu crachá de identificação refletia a luz da tarde. Doutor Ethan Reis, dizia, oncologia pediátrica. Ele olhou para Lindsay e Keith com olhos que poderiam congelar o próprio inferno. Meu coração batia forte no peito. Eu me sentia orgulhosa e apavorada ao mesmo tempo. Orgulhosa do homem que Ethan havia se tornado, apavorada com o que poderia acontecer a seguir. Lembrei-me daquela noite, 15 anos atrás, como se fosse ontem. A campainha tocou às 23h30. Abri e encontrei Ethan sentado na minha porta, enrolado em um cobertor fino, tremendo de febre. Sua pele parecia cinza. Seus lábios tinham um tom azulado. Ele era tão magro que eu conseguia contar suas costelas através da camisa do pijama. Ao lado dele, havia uma mochila e um envelope com meu nome. Agarrei Ethan, primeiro senti o calor que ele sentia, a dificuldade que ele tinha para respirar. Depois, abri a carta com as mãos trêmulas. Joyce, dizia a letra de Lindsay, Ethan tem leucemia. Os médicos dizem 6 meses, no máximo. Não posso fazer isso. Não posso ver meu bebê morrer. Keith e eu vamos embora hoje à noite. Vamos começar de novo em algum lugar. Não tente nos encontrar. Não entre em contato conosco. Apenas nos deixe ir. Diga ao Ethan que sinto muito. Peguei aquela criança escaldante e levei direto para o pronto-socorro. Os médicos confirmaram, leucemia linfoblástica aguda. Mas disseram algo que a carta de Lindsay não mencionou. Disseram que havia esperança. Disseram que, com um tratamento agressivo, ele tinha uma chance de sobreviver. Os 2 anos seguintes foram um inferno. Quimioterapia que o deixou tão doente que ele não conseguia reter água. Radiação que queimou sua pele. Transplantes de medula óssea que quase o mataram. Segurei sua mão durante cada segundo. Dormi em cadeiras de hospital. Aprendi a dar injeções. Pesquisei todas as opções de tratamento. Briguei com seguradoras. Contraí empréstimos que ainda estou pagando. E Ethan lutou mais do que qualquer pessoa que eu já vi. Aquele garotinho de 5 anos se recusou a desistir. Ele sobreviveu. Agora ele estava diante das 2 pessoas que o abandonaram, um testemunho vivo de sua crueldade. Lindsay recuperou a voz. O choque passou, substituído por algo mais duro. Bem, disse ela, ajeitando a blusa de grife, que surpresa, mas não estamos aqui para um reencontro emocionante. Keith deu um passo à frente, tentando se recompor. Alisou a camisa polo. Estamos aqui porque mamãe e papai deixaram algo para trás quando morreram. Fiquei com o estômago embrulhado. Nossos pais, George e Ellen, morreram há 2 meses em um acidente de carro. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho. Eles nem imaginaram. O funeral foi pequeno, só eu, Ethan e alguns amigos deles. Lindsay nem mandou flores. Do que você está falando? Perguntei, embora já sentisse o medo subindo pela minha espinha.
Lindsay tirou uma pasta grossa de papel pardo da sua bolsa de couro cara. Ela a deixou cair na mesa de centro com um baque pesado. O testamento da mamãe e do papai, disse ela, com a voz áspera. Eles deixaram a herança da família para nós dois. Meio a meio. Tudo é a casa, o terreno, os investimentos, tudo. Senti a sala girar. A casa valia pelo menos 2 milhões de dólares. Ficava em um terreno de 4 hectares de alto padrão. Havia também a carteira de ações do meu pai, a coleção de joias da minha mãe e os imóveis para alugar que eles possuíam no centro da cidade. O patrimônio total devia valer perto de 4 milhões de dólares. Isso não pode estar certo, gaguejei. Você foi embora há 15 anos. Nunca ligou, nunca escreveu, nunca voltou. Keith pegou outro conjunto de papéis. Pedimos aos nossos advogados para verificar. É tudo legal, completamente legítimo. Seus pais nunca mudaram o testamento depois que saímos. Ambas as filhas herdam igualmente. Ele disse isso com tanta presunção, como se tivesse ganhado algum tipo de prêmio. Lindsay recostou-se no sofá, cruzando as pernas. Os sapatos dela provavelmente custavam mais do que meu salário mensal como professora do ensino fundamental. Precisamos vender tudo, anunciou. Dividir o dinheiro ao meio. Tenho certeza de que você entende, Joyce. É justo. Justo. A palavra explodiu em minha mente. Quer falar de justiça? Você abandonou seu filho. Você me deixou para criá-lo, para vê-lo quase morrer, para lutar pela vida dele enquanto vocês dois fugiam para brincar de casinha em algum lugar. Ah, não seja tão dramática, Lindsay acenou com a mão, dispensando-o, o garoto obviamente sobreviveu. Você se saiu bem. O nome dele é Ethan, eu disse com os dentes cerrados. Keith lançou a Ethan um olhar de puro desdém. Tanto faz. Olha, Joyce, não se trata de história antiga. São negócios. Esta casa é enorme. Para que você precisa dela? É só você e aquele garoto. Aquela criança salvou vidas hoje, Ethan falou pela primeira vez. Sua voz era grave, calma, controlada. Eu operei uma menina de 7 anos com a mesma doença que eu. Ela vai sobreviver graças ao que aprendi com meu próprio tratamento. O que vocês dois fizeram hoje além de aparecerem aqui para roubar da mulher que me criou? O rosto de Lindsay ficou vermelho. Como ousa falar assim conosco? Eu sou sua mãe. Não, disse Ethan baixinho. Você é a mulher que me deu à luz e depois me deixou para morrer. Joyce é minha mãe. Foi ela quem ficou sentada ao lado da minha cama de hospital por 72 horas seguidas quando eu entrei em pane na minha primeira sessão de quimioterapia. Foi ela quem segurou minha cabeça enquanto eu vomitava sangue. Foi ela quem me contou histórias para dormir quando eu estava fraco demais para dormir. Você é só a Lindsay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lindsay se recuperou primeiro. Ela sempre soube como se virar quando as coisas não saíam do seu jeito. Tudo bem, ela retrucou. Seja ingrata. Mas lei é lei. Joyce, você tem uma semana para concordar em vender, ou entraremos com uma ação judicial. Estamos hospedados no Riverside Hotel. Você sabe onde nos encontrar. Ela se levantou, alisando a saia. Keith a seguiu, lançando-me um último olhar de escárnio. Ah, e Joyce, Lindsay parou na porta, talvez seja melhor você começar a fazer as malas. Aquele quarto de hóspedes onde você guardava todas as coisas da mamãe? Eu sempre quis transformá-lo em um escritório em casa. A porta bateu atrás deles. Fiquei ali, tremendo, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Esta casa, a casa onde eu cresci, onde minha mãe me ensinou a cozinhar, onde meu pai construiu uma casa na árvore no quintal, onde cuidei do Ethan até ele se recuperar no quarto de hóspedes que se tornou o quarto dele, eles queriam tirar tudo. Ethan atravessou a sala e me abraçou. Mãe, disse-lhe suavemente, precisamos lutar contra isso. Não vou deixar que levem sua casa. Inclinei-me para ele, para o menino que eu havia criado, para o homem que ele havia se tornado. Não sei como, sussurrei. Não tenho dinheiro para advogados. Mal consigo pagar o IPTU deste lugar. Então vamos descobrir juntos, disse-lhe com firmeza.
Você não desistiu de mim quando todos desistiram. Eu não vou desistir de você agora. Mas, mesmo enquanto ele dizia isso, sentia as paredes se fechando. Lindsay e Keith tinham dinheiro. Eles tinham advogados. O que eu tinha? Um salário de professora e uma hipoteca. Como eu poderia lutar contra eles? Mal dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto presunçoso de Lindsay. Ouvia a voz zombeteira de Keith. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Precisava de ajuda. Às 7 da manhã, liguei para o Sr. Patterson. Ele era o advogado da nossa família havia 20 anos. Ele cuidou dos contratos comerciais do meu pai, do planejamento patrimonial da minha mãe e até me ajudou com a papelada da adoção do Ethan. Se alguém podia me ajudar, era ele. Joyce, respondeu sua voz rouca e familiar ao terceiro toque, estava me perguntando quando teria notícias suas. Imagino que seja sobre a visita da sua irmã. Você sabe disso? Perguntei, surpreso. Cidade pequena, disse ele. As notícias correm. Passe no meu escritório hoje à tarde, às 14 horas. Vamos resolver isso. Desliguei, sentindo o primeiro vislumbre de esperança que tive desde ontem. Ethan queria vir comigo, mas ele tinha um plantão no hospital, um plantão duplo substituindo outro médico. Tem certeza de que vai ficar bem? Ele perguntou, com a preocupação vincando sua testa. Vou ficar bem, assegurei-lhe. O Sr. Patterson conhece nossa família há séculos. Ele saberá o que fazer. Exatamente às 14 horas, entrei na Patterson & Associates. O escritório cheirava a livros velhos e lustramóveis com aroma de limão. A secretária do Sr. Patterson, uma mulher simpática chamada Dorothy, que trabalhava lá havia 30 anos, sorriu para mim com tristeza. Entre, querida, disse ela. Ele está te esperando. O Sr. Patterson se levantou quando entrei. Ele tinha quase 70 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura apoiados no nariz. Ele sempre me lembrou a figura de um avô afetuoso e confiável. Sente-se, Joyce, ele gesticulou para a cadeira de couro em frente à sua enorme mesa de carvalho. Já retirei o testamento dos seus pais. Deixe-me dar uma olhada no que estamos enfrentando. Entreguei-lhe as cópias que Lindsay havia deixado. Ele as estudou pelo que pareceu uma eternidade, emitindo pequenos zumbidos, virando as páginas. Finalmente, ergueu os olhos. Bem, suspirou, o testamento é claro. Tudo vai para as duas filhas igualmente. Não há cláusula sobre abandono ou alienação. Legalmente, Lindsay tem tanto direito a esta herança quanto você. Meu coração apertou. Mas tem que haver algo que possamos fazer. Ela foi embora por 15 anos. Nunca entrou em contato com nossos pais. Abandonou a própria filha. Moralmente, você está absolutamente certa, disse o Sr. Patterson. Mas a lei nem sempre se alinha com a moralidade. No entanto, ele se inclinou para a frente, pode haver uma maneira de contestar isso. Você poderia argumentar que Lindsay perdeu seus direitos de herança ao abandonar a família. Mas, Joyce, tenho que ser honesto com você, esse é um caso difícil de ganhar, e seria necessário $1 milhão para comprar a parte dela na herança. $1 milhão. Eu ganhava $45 mil por ano dando aulas para alunos da terceira série. Eu tinha uns $10 mil em economias. Eu não tenho esse dinheiro, eu disse, sentindo os olhos lacrimejarem. Eu sei, disse-lhe gentilmente. Há uma outra opção. Poderíamos discutir a questão do abandono no tribunal, tentar fazer com que o juiz decida que Lindsay abriu mão de seus direitos quando foi embora. É arriscado, porém, e pode levar anos. Mas é possível, perguntei, agarrando-me a esse pequeno fio de esperança. Possível, ele assentiu. Não é provável, mas é possível. Deixe-me pesquisar um pouco. Volte em alguns dias. Vou ver o que consigo reunir. Saí do consultório dele me sentindo um pouco melhor, não ótima, mas melhor. Pelo menos eu tinha um plano. Pelo menos alguém estava do meu lado. Quando cheguei em casa naquela noite, Ethan já estava lá. Ele tinha saído cedo. Bastou um olhar para o meu rosto para ele perceber que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou, me guiando até o sofá.
Contei tudo a ele, sobre o testamento, sobre o dinheiro que eu não tinha, sobre a sugestão do Sr. Patterson de lutar por abandono. Ethan ouviu atentamente. Quando terminei, sua expressão era preocupada. Tem alguma coisa estranha, disse-lhe baixinho. O Sr. Patterson pareceu normal para você? O que você quer dizer? Não sei. Só um palpite. Ele pegou o celular. Deixa eu ligar. Tenho um amigo da faculdade que trabalha na Morrison & Blake no centro. Talvez ele possa nos dar uma segunda opinião. Não pensei muito nisso. Ethan era sempre detalhista. Era isso que o tornava um médico tão bom. Uma hora depois, seu telefone tocou. Ethan atendeu, ouviu por um momento. Então seu rosto ficou completamente branco. Tem certeza? Perguntou ele. Pausa. Quando? Outra pausa. Quanto? Ele desligou e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, raiva misturada com descrença. Mãe, disse-lhe lentamente, o Sr. Patterson recebeu uma transferência bancária de $50.000 há 3 dias de uma conta pertencente a Keith Morrison. A sala se inclinou. O quê? Meu amigo tem acesso a registros de transações financeiras de processos judiciais. Ele usou o nome de Patterson como um favor. Keith pagou a ele $50.000 logo depois que eles chegaram à cidade. Eu não conseguia respirar. O Sr. Patterson, o homem em quem eu confiava, o homem que estivera no funeral dos meus pais, que me abraçara e me dissera que tudo ficaria bem, tinha sido comprado. Ele está passando informações para Lindsay, continuou Ethan, com a voz dura. Tudo o que lhe dissermos, cada estratégia que bolarmos, ele vai contar diretamente a eles. Ele está jogando dos dois lados. A traição foi mais profunda que a de Lindsay. Eu não esperava nada da minha irmã. Mas o Sr. Patterson, ele me conhecia desde que eu era criança. Ai, meu Deus, sussurrei. Se ele souber dos nossos planos, Lindsay estará sempre um passo à frente. Ethan me abraçou quando comecei a chorar, não lágrimas suaves, mas soluços ásperos e raivosos. Tudo estava desmoronando. Minha irmã queria minha casa. Meu marido havia me traído. Agora, meu próprio advogado estava trabalhando contra mim. Vamos encontrar outro advogado, disse Ethan com firmeza. Um de verdade, alguém em quem possamos confiar. Mas se Patterson sabe de tudo, de que adianta isso? Perguntei em meio às lágrimas. Lindsay vai antecipar cada movimento que fizermos. Ethan cerrou os dentes. Então não contamos nada ao Patterson. Vamos isolá-lo completamente. Começar do zero com alguém novo. Mas, mesmo enquanto ele dizia isso, eu sabia que o estrago estava feito. Lindsay e Keith estavam com a língua nos dentes. Eles tinham dinheiro, recursos e agora tinham informações privilegiadas sobre como eu planejava combatê-los. 2 dias depois, o envelope chegou por correio, em papel timbrado oficial, de um escritório de advocacia que eu não reconheci. Abriu com as mãos trêmulas. Era um processo. Lindsay não ia esperar a semana que prometera. Ela estava me processando agora mesmo para forçar a venda da casa. Os motivos listados me deixaram arrepiado. Alegavam que eu morava sozinho em uma propriedade excessivamente grande, desperdiçando bens da família. Alegavam que eu estava emocionalmente instável após a morte dos meus pais. Incluíam até uma carta de um psicólogo que eu nunca tinha conhecido, afirmando que eu havia sido tratado por depressão grave e não era capaz de administrar o patrimônio adequadamente. Era tudo mentira, tudo inventado, mas estava lá, preto no branco, assinado e autenticado. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Ethan leu os papéis, seu rosto ficando mais sombrio a cada página. Isso é loucura, disse ele. Você nunca viu um terapeuta. Como conseguiram que um psicólogo aprovasse isso? Patterson, eu disse, atordoada. Ele deve ter arranjado tudo. Ele conhece pessoas. Ele tem contatos. Afundei no sofá, sentindo a última esperança se esvair. Eles iam vencer. Lindsay e Keith iam levar tudo, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-los. Ethan se ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos. Mãe, me escuta. Vou tirar uma folga do trabalho.
Não importa o tempo que leve, vamos lutar juntos. Eu prometo que daremos um jeito. Você trabalhou tanto para se tornar médica, protestei fracamente. Não posso deixar você jogar isso fora por mim. Seus olhos eram ferozes. Você salvou minha vida. Você abriu mão de tudo para garantir que eu sobrevivesse. Você fez empréstimos que ainda está pagando. Você trabalhou em 2 empregos para pagar meu tratamento. Agora é a minha vez. Agora eu te salvo. Eu queria discutir, mas estava muito cansada, muito quebrada. Tudo que eu podia fazer era me agarrar a ele e rezar para que, de alguma forma, encontrássemos um caminho para superar aquele pesadelo. 2 semanas se passaram como se fossem 2 anos. Ethan nos encontrou um novo advogado, um jovem recém-saído da faculdade de direito chamado Travis Davis. Ele era honesto, entusiasmado e muito mais barato do que os tubarões que Lindsay havia contratado, mas também era inexperiente. Este era apenas o seu 3º caso. O dia da audiência chegou, cinzento e frio. O vento de novembro soprava forte no estacionamento do tribunal. Usei meu melhor vestido, que havia comprado em uma liquidação 6 anos antes. Lindsay apareceu com o que parecia ser um terno de grife, provavelmente mais caro que meu carro. A advogada dela era uma mulher chamada Senhorita Crawford, cabelo impecavelmente penteado, pasta que gritava dinheiro, sorriso que mostrava dentes demais. Parecia que ela comia gente como eu no café da manhã. Entramos no tribunal. O juiz Morrison, sem parentesco com Keith, presidia a sessão. Era um homem de aparência severa, na casa dos 50 anos, com mechas grisalhas no cabelo escuro. A senhorita Crawford se levantou e começou sua apresentação. Ela tinha gráficos. Tinha documentos financeiros. Ela me pintou como uma mulher solitária e instável, vivendo em uma casa grande demais para uma pessoa. Meritíssimo, disse ela suavemente, meus clientes não estão tentando machucar a senhorita Reis. Eles estão tentando ajudá-la. Ela mora em uma casa de 4 quartos em um terreno de 4 hectares. Ela ganha $45.000 por ano como professora. Só o imposto predial é de $18.000 por ano. Ela está se afogando financeiramente. A atitude responsável, a atitude gentil, é vender esta propriedade e dividir o lucro para que todos possam seguir em frente com suas vidas. Ela fez parecer tão razoável, tão lógico. Então, soltou a bomba. Além disso, meritíssimo, temos documentação de que a senhorita Reis vem sofrendo com problemas de saúde mental desde a morte dos pais. Ela está em tratamento para depressão grave. Ela não consegue tomar decisões financeiras sensatas em seu estado atual. Travis se levantou de um pulo. Objeção. Meu cliente nunca foi tratado para depressão. Isso é uma evidência fabricada. A senhorita Crawford deu aquele sorriso de tubarão. Tenho aqui uma carta do Dr. Harrison Bentley, psicólogo licenciado, afirmando que ele tratou a senhorita Reis por 6 sessões após o acidente dos pais dela. Eu nunca tinha ouvido falar do Dr. Harrison Bentley na minha vida. Travis olhou para mim. Balancei a cabeça freneticamente. Ele se virou para o juiz. Meritíssimo, meu cliente nega ter consultado este médico. Gostaríamos de chamá-lo como testemunha para verificar esta alegação. O juiz Morrison pareceu irritado. Esta é uma audiência preliminar, advogado, não um julgamento. Vou analisar a documentação. Ele olhou para os documentos que a senhorita Crawford havia apresentado. No entanto, estou preocupado com a capacidade da senhorita Reis de manter sozinha uma propriedade tão grande. Senhorita Crawford, o que seus clientes estão propondo? Uma venda rápida, meritíssimo. Temos um comprador pronto para comprar a propriedade no estado em que se encontra por $1,8 milhão. O dinheiro seria dividido igualmente entre as 2 irmãs. A senhorita Reis teria $900.000 para comprar uma casa mais adequada à sua situação. Travis se levantou novamente. Meritíssimo, esta casa pertence à família da minha cliente há 40 anos. Os pais dela a construíram. Ela criou o filho lá. Ela está repleta de memórias insubstituíveis. Não há preço para isso. Mas você pode colocar um preço no imposto predial, disse o juiz Morrison secamente. Ele estudou os papéis à sua frente pelo que pareceu uma eternidade.
finalmente, ergueu os olhos. Aqui está a minha decisão. A casa será vendida. Senhorita Reis, a senhora tem 30 dias para desocupar o imóvel. O imóvel será listado imediatamente. Os lucros serão mantidos em custódia até a conclusão da venda, depois divididos igualmente entre ambas as partes, conforme estipulado no testamento. Sessão do tribunal encerrada. O martelo bateu. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. 30 dias. Eu tinha 30 dias para deixar o único lar que eu já conhecera. Travis pôs a mão no meu ombro. Sinto muito, Joyce. Podemos recorrer, mas isso leva tempo e dinheiro. Mal o ouvi. A sala girou ao meu redor. Observei Lindsay e Keith se levantarem, todos sorrisos. A senhorita Crawford apertou as mãos deles e os parabenizou. Quando passaram pela nossa mesa, Lindsay se inclinou. Seu perfume era sufocante. Você deveria ter assinado quando pedimos gentilmente, ela sussurrou no meu ouvido. Agora você não ganha nada além de $900.000 e um monte de decepções amorosas. Divirta-se guardando todas essas memórias preciosas. Keith também fez uma pausa, olhando para mim com puro desprezo. Acho que aquele garoto morrendo te deu azar, afinal. Deveria ter deixado a natureza seguir seu curso há 15 anos. Ethan investiu contra ele. Travis e eu agarramos seus braços e o seguramos. Keith riu e se afastou. Do lado de fora do tribunal, fiquei parada no vento frio e olhei para Ethan. Sinto muito, eu disse. Sinto muito por não ter conseguido proteger sua casa. Nossa casa, ele corrigiu. E isso ainda não acabou, mãe. Eu prometo, isso ainda não acabou. Mas parecia que tinha acabado. Parecia o fim de tudo. Na semana seguinte, tentei ir trabalhar, tentei ensinar meus alunos da terceira série sobre tabuada e compreensão de texto, mas não conseguia me concentrar. Minha mente continuava voltando para casa, para juntar 20 anos de memórias, para recomeçar. Na quinta-feira, a diretora Winters me chamou à sua sala. Ela costumava ser uma mulher gentil, mas seu rosto estava sério. Joyce, sente-se, por favor. Eu sentei. Recebi várias reclamações de pais, disse ela, cautelosamente. Eles estão preocupados com o seu estado mental, se você está apto a ensinar os filhos deles neste momento. Meu estômago embrulhou. O quê? Aparentemente, houve alguma publicidade sobre o seu processo judicial. Alguns pais viram artigos online sobre o processo, sobre as alegações de depressão e instabilidade. Eles estão preocupados. Lindsay. Isso tinha a cara da Lindsay. Nunca me tratei de depressão, eu disse, percebendo o desespero na minha voz. Tudo isso foi mentira para o processo judicial. Invenções completas. A diretora Winters pareceu desconfortável. Eu acredito em você, Joyce. Acredito mesmo. Mas o conselho escolar está me pressionando. Eles acham melhor você tirar uma licença. Só até as coisas se acalmarem. Uma licença remunerada, acrescentou rapidamente. Não estamos te demitindo, apenas te dando um tempo para lidar com sua situação pessoal. Licença remunerada. Parecia bom até você fazer as contas. Os professores só recebiam pelos dias que realmente trabalhavam. Licença remunerada significava que eu receberia meu salário pelos dias restantes do período de pagamento atual, cerca de 2 semanas, e depois nada. Preciso deste emprego, disse eu baixinho. Tenho contas a pagar. Tenho uma hipoteca. Eu sei, disse ela com simpatia, e seu emprego estará aqui quando você estiver pronto para voltar. Mas, neste momento, a diretoria acha que é melhor para todos se você se afastar. Saí do escritório dela atordoado. Sem casa em 30 dias, sem emprego, sem dinheiro entrando. Naquela noite, Ethan me encontrou sentada na sala de estar, no escuro, olhando para o nada. Mãe, ele acendeu a luz e viu meu rosto. O que aconteceu? Contei a ele sobre o emprego, sobre a licença que, na verdade, era uma suspensão, sobre como tudo estava desmoronando. Lindsay fez isso, eu disse, secamente. Ela garantiu que aqueles pais descobrissem sobre o processo.
Ela está destruindo minha reputação, além de tudo mais. O rosto de Ethan ficou sério. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Detetive Morrison. Aqui é Ethan Reis. Preciso contratá-lo. Sim, o investigador particular. Quanto? Certo. Quando você pode começar? Ele desligou e olhou para mim. Vou usar minhas economias. Vamos descobrir tudo sobre Lindsay e Keith. Onde eles estiveram, o que andaram fazendo. Tem que ter algo que possamos usar. Ethan, você não pode gastar seu dinheiro com isso. É meu dinheiro para gastar, disse ele com firmeza. Além disso, de que adianta o dinheiro se eu não puder usá-lo para ajudar a pessoa que mais importa para mim? Uma semana depois, o detetive Morrison ligou com seu relatório preliminar. Ethan e eu nos sentamos à mesa da cozinha enquanto ele colocava o telefone no viva-voz. Você tinha razão em desconfiar, disse o detetive. Keith Morrison e Lindsay Reis estão falidos, completamente falidos. O quê? Perguntei, surpreso. Eles abriram uma startup de tecnologia no Vale do Silício há 5 anos, com empréstimos pesados de credores privados. A empresa faliu há 18 meses. Eles devem mais de 3 milhões de dólares a vários credores. Se não pagarem logo, serão acusados de fraude criminal. Tudo se encaixou. Eles não queriam a herança por motivos sentimentais ou mesmo ganância. Precisavam dela para não irem para a prisão. Os credores estão ameaçando com ação judicial, continuou o detetive Morrison. Keith e Lindsay têm 30 dias para juntar pelo menos metade do dinheiro, ou serão processados. É por isso que eles voltaram agora, disse Ethan. Eles estão desesperados. Depois que ele desligou, ficamos em silêncio. Eles vão tomar sua casa, vendê-la e usar o dinheiro para se salvar, disse Ethan. Eles não se importam que isso te destrua no processo. Olhei ao redor da cozinha, os cartões de receitas da mamãe na gaveta, a caneca de café do papai na prateleira, as marcas de altura no batente da porta onde medimos Ethan todos os anos. Acho que sempre soube que Lindsay era egoísta, disse eu lentamente. Mas nunca pensei que ela chegaria tão longe. Pessoas desesperadas fazem coisas terríveis, disse Ethan. Mas agora sabemos a verdade. Sabemos que elas não vêm de um lugar que quer o que é justo. Elas vêm de um lugar de sobrevivência. Como isso nos ajuda? Perguntei. Ainda não sei, admitiu. Mas é informação, e informação é poder. Eu queria acreditar nele. Mas, faltando 10 dias para eu ter que me mudar, poder parecia algo que eu nunca tinha tido. Os dias seguintes se misturaram. Comecei a fazer as malas, a encaixotar livros, a embrulhar pratos. Cada item que eu guardava era como dizer adeus a um pedaço da minha vida. Ethan ajudava quando não estava no hospital. Trabalhávamos a maior parte do tempo em silêncio, o peso do que estávamos perdendo era indescritível. Lindsay ligou 2 vezes, com a voz carregada de falsa simpatia. Já conseguiu encontrar um lugar? Perguntou. Vi um condomíniozinho bonitinho na rua Maple. Muito acessível, perfeito para quem ganha salário de professor. Na segunda vez que ligou, a notícia era outra. Encontramos um comprador, anunciou alegremente. Alguém disposto a pagar 1,8 milhão de dólares por uma venda rápida. O fechamento está marcado para o mês que vem. Espero que você já tenha feito as malas até lá. Eu queria gritar com ela, queria perguntar como ela podia ser tão cruel, mas simplesmente desliguei. Faltando 10 dias, fui direto para o quarto dos meus pais. Eu vim evitando o quarto. Aquele quarto guardava lembranças demais, a mamãe se maquiando na penteadeira, o papai lendo o jornal na cadeira perto da janela. Abri o porta-joias da mamãe. Dentro estavam as pérolas dela, as que a vovó tinha lhe dado no dia do casamento, o anel de noivado, uma pulseira de prata que o papai tinha comprado para ela no 20º aniversário de casamento. Segurei as pérolas e chorei, soluços profundos e intensos que eu vinha segurando há semanas. Ethan me encontrou lá 1 hora depois, ainda chorando, cercada de caixas e lembranças. Ele não disse nada, apenas sentou-se ao meu lado no chão e me abraçou enquanto eu desmoronava. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a casa sendo destruída, estranhos morando naqueles cômodos, apagando todos os vestígios da vida que eu havia construído ali.
Às 2 da manhã, levantei-me para beber água e fiquei na cozinha olhando pela janela para o quintal onde meu pai havia construído um balanço para Ethan quando ele tinha 7 anos. Foi então que senti o cheiro. Fumaça. A princípio, pensei que fosse imaginação minha, uma alucinação induzida pelo estresse, mas a coisa ficou mais forte, mais densa. Virei-me e vi fumaça preta passando por baixo da porta da garagem. Ethan, gritei, correndo para as escadas. Ethan, fogo! Ele saiu correndo do quarto, viu a fumaça, pegou o celular e ligou para o 192 enquanto eu corria para pegar o extintor de incêndio no armário do corredor. Mas quando abri a porta da garagem, as chamas rugiam. O calor me empurrou para trás. O fogo já estava grande demais para o extintor. Saia, gritou Ethan, agarrando meu braço. A casa é de madeira. Vai se espalhar rápido. Corremos para fora. Quando chegamos ao gramado da frente, as chamas já eram visíveis através das janelas da garagem. Os caminhões de bombeiros chegaram 7 minutos depois. 14 minutos depois, eles já tinham controlado o fogo, mas o estrago já estava feito. A garagem estava completamente destruída. A cozinha, que dividia uma parede com ela, estava destruída. Fumaça preta cobria o primeiro andar. O cheiro de madeira queimada e plástico derretido pairava no ar. Fiquei no gramado, de pijama, observando os bombeiros arrastarem mangueiras pelo que costumava ser minha casa. O chefe dos bombeiros se aproximou de nós assim que o sol começava a nascer. Seu rosto estava sério. Senhorita Reis, sou o chefe Rodrigues. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Ok, eu disse entorpecida. Quando foi a última vez que você esteve na garagem? Ontem à tarde. Eu estava empacotando umas caixas velhas que estavam guardadas lá. Você notou algo incomum? Algum cheiro estranho? Alguém por perto? Não, nada. Ele assentiu lentamente. Senhorita Reis, este incêndio não foi um acidente. Alguém despejou gasolina na parede dos fundos da sua garagem e ateou fogo com o que parece ser um sinalizador de estrada. Foi um incêndio criminoso. Alguém ateou fogo à sua casa de propósito. As palavras não fizeram sentido a princípio. Deliberadamente. Quem incendiaria minha casa? Então me dei conta. Lindsay. Keith. Minha irmã, sussurrei. Minha irmã e o namorado dela. Eles querem vender esta casa. Se ela for danificada, o preço cai. Eles conseguem vendê-la mais rápido. A expressão do Marechal Rodrigues não mudou. Você tem alguma prova dessa acusação? Não, mas eles me processaram para forçar a venda. Eles estão me assediando. Eles precisam desesperadamente de dinheiro. Vou precisar dos dados de contato deles, disse ele, pegando um caderno. Mas preciso avisá-lo, acusações como essa são sérias. Se você estiver errado, poderá enfrentar consequências legais. Dei a ele o nome do hotel. 1 hora depois, Lindsay e Keith apareceram. De alguma forma, eles deviam ter ouvido falar do incêndio. Talvez estivessem observando, esperando para ver o que tinham feito. Lindsay correu até mim, o rosto uma máscara de preocupação. Meu Deus, Joyce, você está bem? O que aconteceu? Mas seus olhos contavam uma história diferente. Brilhavam de satisfação. Keith fez sua melhor cara de preocupado. Que tragédia! A casa está realmente danificada agora, não é? Ele não conseguia esconder o sorriso. O Marechal Rodrigues os observou atentamente. Senhor Morrison, senhorita Reis, onde os senhores estavam entre 1 hora e 2 horas da manhã? No nosso quarto de hotel, disse Lindsay rapidamente. Dormindo. Temos os registros do cartão-chave. O hotel pode verificar se não saímos. E eu sabia que sim, porque não teriam sido estúpidos o suficiente para fazer isso sozinhos. De fato, quando a polícia verificou, o álibi de Lindsay e Keith era incontestável, eles tinham passado a noite toda no quarto. As imagens de segurança do hotel confirmaram. Mas Ethan não acreditou. Naquela tarde, enquanto eu estava em estado de choque em seu apartamento, ele voltou para casa. A polícia havia ido embora.
O chefe dos bombeiros havia concluído sua investigação. Ethan andou pela vizinhança, batendo de porta em porta, perguntando se alguém tinha câmeras de segurança. A senhora Patterson, 3 casas abaixo, foi quem fez isso. Ela tinha 90 anos e era paranoica com arrombamentos. Ela tinha câmeras gravando a entrada da garagem e parte da rua. Ethan explicou o que aconteceu. A senhora Patterson, que conhecia nossa família há décadas, imediatamente mostrou suas imagens. Às 0h53, um sedã escuro passou lentamente pela minha casa. À 1h07, um homem de roupas escuras entrou na minha garagem. À 1h23, ele correu de volta para o carro e foi embora. A câmera da senhora Patterson não era de alta definição. O rosto do homem estava escondido por um boné de beisebol, mas Ethan tirou fotos da filmagem com o celular mesmo assim. Ele enviou as imagens para o detetive Morrison, o investigador particular que havia contratado. 2 horas depois, o detetive retornou à ligação. Eu conheço esse porte físico, disse ele. Esse jeito de andar. Aposto que é o Tony Marsh. Ele trabalhava para a empresa de Keith Morrison na Califórnia. Entrevistei alguns dos ex-funcionários. O nome do Tony surgiu. Ele tem antecedentes criminais, agressão, incêndio criminoso, extorsão. Você consegue encontrá-lo? Ethan perguntou. Posso tentar, mas caras como Tony sabem como desaparecer. Ethan investigou mais a fundo e examinou os registros bancários de Keith, obtidos pelo detetive Morrison por meio de canais legais relacionados à investigação de falência. Lá estava, $5.000 transferidos para uma conta pertencente a Anthony Marsh 3 dias antes do incêndio. Tínhamos a conexão. Tínhamos o rastro do dinheiro. Mas quando o detetive Morrison tentou localizar Tony, ele havia sumido, sem endereço para encaminhamento, telefone desligado, conta bancária encerrada. Naquela noite, Travis Davis foi ao apartamento de Ethan. Ele examinou as evidências que havíamos reunido. Isso é bom, disse ele. Muito bom, mas é tudo circunstancial. Keith pagou dinheiro ao Tony. Não temos provas de que o dinheiro foi para incêndio criminoso. Tony poderia alegar que era para quitar um empréstimo. Precisamos de mais. Precisamos do testemunho de Tony, disse Ethan. Boa sorte, disse Travis. Se Keith o pagou para cometer incêndio criminoso, Tony pode pegar uma pena de prisão considerável. Ele não vai falar. Fiquei ali sentado, ouvindo-os discutir estratégias legais, e senti o último resquício de coragem se esvair de mim. Lindsay e Keith tinham queimado minha casa. Quase mataram Ethan e eu, e iam se safar. No dia seguinte, o advogado deles ligou com uma nova oferta, $1,2 milhão pela casa danificada. Um investidor disposto a comprá-la no estado em que se encontra, consertá-la e vendê-la. Seus clientes precisam aceitar, disse a senhorita Crawford friamente. A casa está quase inabitável agora. Esta é a melhor oferta que vocês vão receber. Olhei para as paredes enegrecidas da minha cozinha, para a garagem derretida onde meu pai costumava trabalhar em seus projetos de marcenaria, para as manchas de fumaça cobrindo tudo que eu amava. Eu não conseguia mais lutar. Estava muito cansado, muito quebrado. Eu assino, disse a Travis. Mãe, não, protestou Ethan. Mas eu balancei a cabeça. Eles venceram. Eles queimaram tudo, e venceram. Não aguento mais isso. O rosto de Ethan se contraiu, mas ele não discutiu. Apenas me abraçou enquanto eu chorava nas ruínas do único lar que eu já conhecera. Naquela noite, Ethan não voltou do hospital. Adormeci no sofá dele, exausta de tanto chorar, e acordei às 3 da manhã com ele sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis e seu laptop. O que você está fazendo? Perguntei, grogue. Ele olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo feroz neles, algo que eu nunca tinha visto antes. Eu estava pensando, disse ele, no que você me disse quando eu estava doente. Você se lembra de quando a Camille me deixou tão enjoado que eu queria desistir? Lembrei-me. Ele tinha 8 anos, vomitava sangue e me implorava para deixá-lo morrer. Você disse que às vezes a única maneira de vencer é fazer o oponente pensar que já venceu. Deixe-o se sentir confortável. Deixe-o cometer erros.
Não entendo, eu disse. Ethan virou seu laptop para mim. Na tela, havia um rascunho de e-mail endereçado a Lindsay. Vamos dizer a eles que nos rendemos, disse ele, completamente. Assinaremos os papéis, concordaremos com a venda, faremos tudo o que eles quiserem, faremos com que pensem que venceram. Mas era isso que eu já ia fazer, eu disse, confuso. Não, disse ele, você ia fazer isso porque desistiu? Estou dizendo que devemos fazer isso como estratégia. Quando as pessoas acham que venceram, elas se descuidam. Elas comemoram. Elas falam demais. É aí que nós as pegamos. Como pegá-los? Ele se inclinou para a frente. Lindsay e Keith estão desesperados. Estão endividados até o pescoço. Acabaram de cometer incêndio criminoso para acelerar a venda da casa. Não estão pensando direito. Se conseguirmos fazê-los falar, fazê-los admitir o que fizeram, podemos gravar. Isso é ilegal, eu disse. Você não pode gravar pessoas secretamente. Na verdade, neste estado, você pode, disse ele. É um estado de consentimento unipartidário. Contanto que uma pessoa na conversa saiba que está sendo gravada, é legal, e eu serei essa pessoa. Olhei para ele. Você quer gravar a confissão da Lindsay e do Keith? Eu não, disse ele. Quero gravá-los comemorando, se gabando. Criminosos sempre se gabam quando acham que estão seguros. Como você chegaria perto deles? Ele sorriu. Não era um sorriso simpático. Eu tenho uma ideia, mas você tem que confiar em mim e entrar na brincadeira. Você consegue fazer isso? Pensei em tudo que Lindsay e Keith tinham feito, o abandono, as mentiras, o incêndio, a destruição sistemática da minha vida. Conte-me o seu plano, eu disse. Na manhã seguinte, liguei para Lindsay. Minha voz estava monótona, derrotada. Não foi difícil fingir. Você venceu, eu disse a ela. Assina o que você quiser. Cansei de lutar. Eu podia ouvir o triunfo em sua voz. Decisão inteligente, Joyce. Finalmente. Encontre-nos na empresa de títulos amanhã às 10 horas. Traga seu documento de identidade. Vamos resolver isso rápido. Tudo bem, eu disse e desliguei. Naquela tarde, Ethan agiu. Ele soube que Lindsay e Keith teriam um jantar comemorativo no restaurante do Riverside Hotel naquela noite, comemorando a vitória. O detetive Morrison tinha contatos no hotel. Às 18 horas, Ethan já tinha um uniforme, um crachá e uma tarefa para a noite. Ele estaria servindo bebidas no bar do hotel. Você tem certeza disso? Perguntei enquanto ele se preparava. Tenho certeza, disse ele. Mostrou-me o pequeno gravador escondido no bolso da camisa. Top de linha, consegue captar conversas a 4,5 metros de distância. Vou ficar perto da mesa deles. Gravarei tudo. Se disserem algo incriminador, nós pegamos. Às 7h30, Lindsay e Keith chegaram ao restaurante do hotel. O detetive Morrison estava sentado em uma mesa de canto, observando. Eu estava sentado no carro do lado de fora, nervoso demais para comer, monitorando tudo por meio de mensagens de texto do detetive. Ethan serviu a mesa, trouxe vinho, encheu-lhes a água e manteve-se por perto. No início, eles foram cautelosos, falaram sobre o tempo, sobre os planos de voltar para a Califórnia, sobre a expectativa de deixar toda aquela confusão para trás. Mas, à medida que bebiam mais vinho e pediam uma segunda garrafa, a guarda diminuiu. O detetive Morrison me mandou uma mensagem: eles estão ficando mais barulhentos, mais relaxados. Ethan trouxe aperitivos e ficou por perto, limpando mesas vazias, dobrando guardanapos, o perfeito criado invisível. Então, a senhorita Crawford chegou, a advogada deles. Ela também havia sido convidada para comemorar. Os três estavam brindando ao sucesso quando a voz de Lindsay se elevou acima do barulho geral do restaurante. Não acredito que a Joyce caiu nessa, ela riu. Ela sempre foi a idiota. Mamãe costumava dizer que a Joyce tinha um coração de ouro, mas um cérebro de pedra. Keith riu junto com ela. Queimar aquela casa foi genial. Reduziu o valor em $600 mil. Ela estava tão quebrada que nem conseguia pensar direito.
Ethan, limpando a mesa ao lado, ficou imóvel. O gravador em seu bolso registrava cada palavra. A senhorita Crawford ergueu o copo. Há um plano bem executado. Eles brindaram. Lindsay tomou um longo gole de vinho. Sabe qual é a melhor parte? Ela passou 15 anos criando meu filho. 15 anos da vida dela desperdiçados com aquele garoto moribundo. E para quê? Ele sobreviveu. Mas e daí? Ele não é ninguém, só um médico que provavelmente vai se esgotar aos 40. Falando no garoto, disse Keith, com as palavras um pouco arrastadas pelo álcool, lembra quando fomos embora? Você disse que deveríamos deixá-lo num quartel de bombeiros, mas eu disse que não, que deveríamos deixá-lo com a Joyce. Assim, ela estaria ocupada demais lidando com uma criança moribunda para vir atrás da gente. Lindsay deu uma risadinha. Você tinha razão. Ela nem tentou nos encontrar. Ocupada demais bancando a Florence Nightingale. Você já se sentiu mal? Perguntou a senhorita Crawford. Mesmo um pouco. Lindsay balançou a cabeça. Ele já estava morrendo de qualquer jeito. O médico disse 6 meses, no máximo. Eu só apressei o inevitável. Por que eu deveria desperdiçar minha vida vendo ele morrer quando Keith e eu tínhamos um futuro para construir? Keith recostou-se na cadeira. Além disso, Joyce queria filhos e não podia ter. Fizemos um favor a ela, na verdade, demos a ela um filho para cuidar. Claro, ele era defeituoso, mas quem pede não escolhe. Todos riram. A mão de Ethan tremia enquanto ele despejava água num copo vazio, mas ele manteve o rosto impassível, continuando a desempenhar seu papel. Lembra do Martin? Keith disse de repente, com a voz um pouco mais grave. O sorriso de Lindsay desapareceu. Keith, não. Mas ele estava bêbado agora. Vamos lá. O cara ia expor toda a nossa operação, nos denunciar a SEC. Não tínhamos escolha. O que aconteceu com o Martin? Perguntou a senhorita Crawford. Ela parecia menos à vontade agora. Acidente de carro, disse Keith, fazendo aspas no ar. Muito triste. Uma pena. Os freios dele falharam logo antes de uma ladeira íngreme. Você está bêbado, sibilou Lindsay. Pare de falar. Mas Keith não tinha parado. Custei 15 mil para contratar alguém para mexer nos freios dele. Foi o melhor dinheiro que já gastei. A esposa do Martin recebeu o pagamento do seguro. Todo mundo seguiu em frente. Ninguém suspeitou de nada. O rosto da senhorita Crawford empalideceu. Você matou alguém. Nós nos protegemos, disparou Lindsay. Martin ia nos destruir. Ele ia nos mandar para a prisão por fraude. Fizemos o que tínhamos que fazer. Jesus Cristo, sussurrou a senhorita Crawford. Achei que fosse só um caso de herança civil. Você não me disse que tinha cometido assassinato. Não foi assassinato, disse Keith. Foi legítima defesa. Legítima defesa preventiva. Eles discutiam, elevando o tom de voz. Outros clientes começavam a olhar para eles. Ethan se afastou da mesa, foi até a cozinha, pegou o gravador e verificou a reprodução. Ele tinha tudo, cada palavra perfeitamente nítida. Ele mandou uma mensagem para o detetive Morrison, entendi. Todas as confissões. Encontro lá fora em 5. Então ele me mandou uma mensagem, nós os temos, mãe. Nós os temos completamente. 20 minutos depois, sentei-me no carro do detetive Morrison e ouvi a gravação. Ouvi Lindsay me chamar de idiota. Ouvi Keith descrever deixar Ethan para morrer como uma jogada estratégica. Ouvi-os rir sobre queimar minha casa. E então ouvi a parte sobre Martin, sobre assassinato. Isso é mais do que esperávamos, disse o detetive Morrison, sombriamente. Isso não é mais apenas um tribunal civil. Isso é criminal, nível FBI. Eles admitiram conspiração para cometer incêndio criminoso. Eles admitiram assassinato. Com essa gravação, eles vão ficar presos por um longo tempo. O que fazemos agora? Perguntei. Agora, disse ele, pegando o telefone, vou ligar para alguns amigos do Bureau. À meia-noite, os agentes do FBI tinham cópias da gravação.
Às 8 da manhã seguinte, os mandados foram expedidos. A assinatura estava marcada para as 10 horas. Lindsay e Keith chegaram na empresa de títulos na hora marcada, ainda com um ar satisfeito e presunçoso. Ethan e eu já estávamos lá com Travis Davis. A senhorita Crawford não tinha aparecido. Ela ligou naquela manhã e renunciou ao cargo de advogada. Lindsay percebeu. Onde está o Crawford? Ela pediu demissão, murmurou Keith. Algo sobre questões éticas. Tanto faz. Não precisamos dela. Vamos acabar logo com isso. A responsável pelo título, uma mulher de meia-idade chamada Sra. Shen, distribuiu os papéis. Se todos pudessem revisar estes documentos e assinar onde indicado. Lindsay pegou uma caneta. Foi então que a porta se abriu. 2 agentes do FBI entraram, seguidos por 2 policiais locais. Keith Morrison, Lindsay Reis, disse a agente principal, erguendo seu distintivo, vocês estão presos por conspiração para cometer incêndio criminoso, fraude, e temos perguntas sobre a morte de Martin Hughes na Califórnia. A cor sumiu dos rostos de ambos. O quê? Gaguejou Lindsay. Isso é loucura. Não fizemos nada. Temos uma gravação, disse o agente calmamente, de vocês discutindo a contratação de alguém para incendiar uma propriedade na rua Oak 147. Também temos vocês discutindo a adulteração de um veículo pertencente a Martin Hughes, resultando em sua morte. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Keith olhou ao redor, alucinado. Seus olhos pousaram em Ethan. O reconhecimento surgiu. Você, ele sussurrou. No restaurante. Você era o garçom. Ethan se levantou. Seu rosto estava frio e duro. Aquele garoto moribundo que você abandonou? Ele cresceu. Virou médico e ontem te serviu bebidas enquanto você confessava vários crimes. As pernas de Lindsay cederam. Ela teria caído se um dos policiais não a tivesse segurado pelo braço. Você não pode fazer isso, sussurrou ela. Joyce, por favor. Eu sou sua irmã. Levantei-me e olhei-a nos olhos. Você deixou de ser minha irmã na noite em que deixou uma criança de 5 anos na minha porta e me disse que ele tinha 6 meses de vida. Você deixou de ser minha irmã quando abandonou seu próprio filho para se poupar do inconveniente de vê-lo lutar pela vida. Os policiais algemaram os 2 e leram seus direitos. Lindsay começou a chorar. Joyce, por favor, não deixe que eles façam isso. Eu sou da família. Ethan é minha família, eu disse baixinho. Você é só a mulher que o deu à luz e depois o jogou fora. Keith tentou correr, deu 3 passos antes que um policial o derrubasse. Eles o puxaram para cima, ainda lutando, ainda xingando. Enquanto arrastavam Lindsay para fora, ela se virou mais uma vez. Você vai se arrepender disso, gritou. Você nunca verá um centavo dessa herança. Vou lutar até o meu último suspiro. A porta se fechou atrás deles. O cartório ficou em silêncio. A senhora Shen olhou para Travis. Presumo que não vamos prosseguir com a venda. Não, disse Travis. Na verdade, considerando que a senhorita Lindsay Reis agora enfrenta acusações criminais e que o processo foi baseado em laudos psicológicos fraudulentos, acho que podemos afirmar com segurança que o testamento original deve ser honrado. Mas, dadas as circunstâncias do seu abandono e seus crimes contra a senhorita Joyce Reis, entraremos com um pedido de revogação dos direitos de herança de Lindsay. A senhora Shen assentiu lentamente. Bem, disse ela, este é certamente o encerramento mais emocionante que já realizei. As semanas seguintes foram uma mistura de processos judiciais, entrevistas do FBI e atenção da mídia. A história chegou primeiro ao noticiário local e depois à região. Irmã de professora local presa por incêndio criminoso e assassinato, dizia uma manchete. Disputa por herança vira crime, dizia outra. Repórteres acamparam do lado de fora do apartamento de Ethan, onde eu estava hospedado. Não falamos com nenhum deles. Travis respondeu a todas as perguntas da imprensa com um breve sem comentários. A investigação do FBI avançou rapidamente. Com a gravação e os registros financeiros do detetive Morrison mostrando os pagamentos de Keith a Tony Marsh, eles construíram um caso sólido para o incêndio criminoso. Tony foi encontrado em Nevada e preso.
Enfrentando 20 anos de prisão por incêndio criminoso, ele fez um acordo. Ele testemunhou que Keefe lhe pagou $10.000 para incendiar minha casa, $5.000 adiantado e $5.000 depois. O caso de assassinato levou mais tempo. Martin Hughes havia morrido 2 anos antes em San José. A polícia local havia considerado o caso um acidente, mas com a gravação e a pressão do FBI, reabriram a investigação. Examinaram o carro de Martin, que estava em um pátio de apreensão, encontraram evidências de adulteração nos freios e encontraram uma impressão digital parcial que correspondia à de um conhecido de Keefe. Keefe e Lindsay tentaram se retratar, alegaram que estavam bêbados e que a gravação foi tirada do contexto. Seus advogados, uma série de defensores públicos, já que não podiam mais pagar advogados particulares, alegaram que houve uma armadilha. Mas o consentimento unilateral é legal em nosso estado. Ethan não havia infringido nenhuma lei. Tudo o que disseram, disseram livremente. 6 semanas após a prisão, Lindsay e Keefe fizeram acordos de delação premiada. Keefe pegou 20 anos de prisão por conspiração para cometer assassinato, incêndio criminoso e fraude. Lindsay pegou 15 anos por ser cúmplice e por seu papel na fraude de herança. Travis entrou com um processo para remover Lindsay do testamento dos nossos pais com base no abandono de Ethan, na tentativa de fraude e nos crimes contra mim. O juiz aprovou sem hesitar. A casa, danificada, mas ainda de pé, era minha. Toda minha. Mas não me senti vitorioso. Senti-me exausto. No dia em que a sentença de Lindsay e Keefe foi finalizada, dirigi até o tribunal. Ethan veio comigo. Sentamos na galeria e os observamos diante do juiz. Lindsay chorou durante todo o processo, implorou por misericórdia, disse que sentia muito, que havia cometido erros e que merecia outra chance. Keefe permaneceu em silêncio, impassível. Quando o juiz perguntou se eu queria fazer uma declaração de impacto da vítima, quase recusei. O que havia para dizer? Eles tentaram me destruir e falharam. Não era o suficiente. Mas Ethan apertou minha mão e eu me vi de pé. Caminhei até a frente do tribunal e olhei para Lindsay e Keefe. Eles não me olhavam nos olhos. 15 anos atrás, eu disse, com a voz trêmula, você deixou uma criança doente na minha porta. Você não o deixou porque não tinha condições de pagar pelos cuidados médicos dele. Você o deixou porque não queria o inconveniente. Você não queria ver seu próprio filho lutar pela vida porque era muito difícil, muito triste, muito real. Lindsay soluçou mais alto. Passei 2 anos sentada em quartos de hospital. 2 anos vendo-o quase morrer uma dúzia de vezes. 2 anos me perguntando se cada dia seria o último dele. Mas sabe de uma coisa? Aqueles foram os 2 anos mais importantes da minha vida. Porque aprendi como é o amor verdadeiro, não o tipo que foge quando as coisas ficam difíceis, o tipo que fica, o tipo que luta. Virei-me para o juiz. Meritíssimo, essas 2 pessoas tentaram tirar tudo de mim, minha casa, minha reputação, meu sustento. Eles incendiaram minha casa com Ethan e eu lá dentro. Teriam nos deixado morrer para acelerar um pedido de indenização do seguro. E, durante todo esse tempo, riram. Zombaram da criança que abandonaram. Chamaram-na de inútil. Olhei para Lindsay. Você perguntou se eu me arrependeria de te mandar para a prisão. Não me arrependo, porque a prisão é o lugar de quem machuca crianças. A prisão é o lugar de quem comete assassinato. Você fez suas escolhas. Agora você vai ter que arcar com as consequências. O juiz assentiu. Obrigado, senhorita Reis. Senhor Morrison, senhorita Reis, o senhor foi considerado culpado de crimes graves, crimes motivados por ganância e total desrespeito à vida humana. As sentenças que estou impondo são brandas em comparação com o que o senhor merece. O julgamento está encerrado. Os oficiais de justiça os levaram embora. Lindsay olhou para trás uma última vez. Desculpe, murmurou. Eu não respondi. Desculpa não reconstruiu minha casa. Desculpa não devolveu ao Ethan a mãe que deveria ter lutado por ele. Desculpa era só uma palavra que as pessoas diziam quando eram pegas. Do lado de fora do tribunal, repórteres nos atacaram com câmeras e microfones. Senhorita Reis, o que você acha do veredito? Está satisfeita com a sentença? O que vai fazer agora?
Travis se colocou na minha frente. Minha cliente não tem nada a dizer neste momento. Por favor, respeitem a privacidade dela. Chegamos ao carro dele e voltamos para o apartamento do Ethan em silêncio. Naquela noite, Ethan e eu nos sentamos na varanda dele, assistindo ao pôr do sol sobre a cidade. Acabou, disse ele baixinho. Acabou mesmo. Sim, eu disse. Você se sente melhor agora que eles estão na prisão? Pensei nisso. Não sei. Achei que me sentiria aliviada ou justificada, mas só me sinto cansada. Ele passou o braço em volta dos meus ombros. Isso é normal, mãe. Você está lutando há meses. Seu corpo e sua mente precisam de tempo para processar tudo. Quando você ficou tão sábio? Perguntei. Tive um bom professor, disse ele, sorrindo. Ficamos ali sentados até as estrelas aparecerem. E pela primeira vez em meses, senti que talvez, possivelmente, as coisas pudessem realmente ficar bem. Na semana seguinte, voltei para casa. O dinheiro do seguro havia chegado, o suficiente para reparar os danos causados pelo incêndio e mais um pouco. Os empreiteiros já haviam começado a trabalhar. A garagem estava sendo reconstruída. A cozinha estava desmontada e pronta para a reforma. Caminhei pelos cômodos, enxergando além da bagunça da construção o que seria meu lar. Realmente meu agora, não por causa de uma herança dividida com uma irmã que me odiava, mas porque eu havia lutado por ele. Porque Ethan e eu nos recusamos a desistir. No quintal, o velho balanço do papai ainda estava de pé, enferrujado agora, mas resistente. Ethan brincava naquele balanço por horas quando era pequeno. Depois das sessões de quimioterapia, quando ele se sentia melhor, eu o empurrava enquanto ele ria e gritava para eu subir mais alto. Sentei-me no balanço, sentindo o render das velhas correntes, fechei os olhos e me lembrei de dias melhores. Meu telefone tocou. Travis. Joyce, boas notícias. O tribunal finalizou tudo. A casa é legalmente sua, sem reivindicações, sem contestações, sem condições. E tem mais. Seus pais tinham um seguro de vida que você não conhecia. Pequeno, mas vai ajudar. $50 mil. E com os direitos de herança de Lindsay revogados, a metade dela em tudo mais também passa para você. Você está diante de cerca de $2,5 milhões em ativos totais. $2,5 milhões. Mais dinheiro do que eu jamais sonhei em ter. Obrigada, Travis, eu disse, por tudo. De nada. Você mereceu. Poucas pessoas teriam continuado lutando como você. Depois que desligamos, sentei-me naquele velho balanço e chorei, não lágrimas de tristeza dessa vez, mas alívio, alegria, o peso dos últimos meses saindo dos meus ombros. Ethan me encontrou lá uma hora depois. Ele sentou no outro balanço, e nós balançamos em um silêncio confortável, como havíamos feito tantas vezes quando ele era pequeno. Mãe, disse-lhe finalmente, tenho uma coisa para te contar. O que? O hospital me ofereceu uma vaga como chefe de oncologia pediátrica. É uma grande promoção, mais dinheiro, mais responsabilidade. Ethan, isso é incrível. Tem um porém, disse ele. Eles querem que eu inicie um programa de pesquisa, estude novos tratamentos para a leucemia infantil. Estão me dando um laboratório inteiro, uma equipe, tudo o que preciso para ajudar crianças como eu ajudei. Isso não é uma pegadinha. É incrível. O problema, disse ele, é que vou trabalhar muitas horas. Não vou ficar por perto tanto. E eu estava pensando que você precisaria de ajuda para consertar a casa, para se reerguer. Ethan, interrompi, você passou os últimos 6 meses colocando sua vida em espera por mim. Este é o seu sonho. Aceite-o. Eu vou ficar bem. Mais do que bem. Ele sorriu. Eu esperava que você dissesse isso, porque eu já aceitei. Rimos juntos, balançando naquele velho brinquedo, e senti algo que não sentia há muito tempo, esperança. Esperança real e genuína pelo futuro. A casa levou 4 meses para ser totalmente restaurada. Os empreiteiros reconstruíram a garagem, maior e melhor do que antes. A cozinha ganhou armários novos, eletrodomésticos novos, tudo novo. Os danos causados pela fumaça foram removidos e as paredes repintadas.
Era como se o incêndio nunca tivesse acontecido, só que agora tudo estava atualizado e modernizado. Voltei a dar aulas naquele outono. A diretora Winters me recebeu de braços abertos. Os pais que reclamaram, a maioria deles se desculpou quando souberam a verdade sobre os planos de Lindsay e Keith. Aqueles que não se desculparam, eu não me importei mais. Meus alunos do terceiro ano eram os mesmos de sempre, doces, caóticos, cheios de perguntas sobre tudo. Ensiná-los sobre frações e história dos estados deu estrutura à minha vida novamente. Propósito. Ethan prosperou em sua nova função. Seu programa de pesquisa atraiu atenção nacional. Em um ano, sua equipe desenvolveu um novo protocolo para o tratamento da leucemia pediátrica que aumentou as taxas de sobrevivência em 12%. Ele publicou artigos, deu palestras em conferências e salvou vidas. Ele também conheceu alguém, uma enfermeira pediátrica chamada Cara, que trabalhava no departamento dele. Ela era gentil, engraçada e tratava o Ethan como se ele fosse o rei. Quando ele a trouxe para me conhecer, 6 meses depois de começarem a namorar, eu soube imediatamente que ela era especial. Seu filho fala de você o tempo todo, Cara me contou durante o jantar. Como você salvou a vida dele, como você é o herói dele. Não sou um herói, eu disse. Sou apenas alguém que amou uma criança que precisava de amor. É isso que faz de você um herói, ela disse suavemente. 2 anos depois que Lindsay e Keith foram para a prisão, Ethan mudou formalmente seu sobrenome para Reis. Não legalmente, ele nunca teve o sobrenome de Lindsay, de qualquer forma, mas emocionalmente. Ele disse a todos que eu era sua mãe. Não sua tia, não sua tutora, sua mãe. Oficializamos tudo naquela primavera, os papéis de adoção para adultos. Uma juíza sorriu ao assiná-los. Ethan tinha 37 anos, e eu o estava adotando legalmente. Um pouco tarde, não acha? Brincou o juiz. Antes tarde do que nunca, disse Ethan, apertando minha mão. Lindsay me escreveu cartas da prisão, dezenas delas, implorando por perdão, pedindo para eu visitá-la, querendo saber sobre Ethan. Eu nunca respondi. Nunca a visitei. Não havia mais nada a dizer. Keith nunca escreveu. Ouvi através de Travis que ele se envolveu em várias brigas na prisão. Sua pena foi estendida por mau comportamento. Ele seria um velho antes de sair. Não perdi tempo sentindo pena deles. Eles fizeram suas escolhas. Eles viveram com as consequências. Minha vida seguiu em frente. Tive alguns encontros, nada sério. Viajei durante as férias de verão, conheci partes do país que nunca tinha visitado antes, fiz as pazes com a memória dos meus pais e o legado complexo que eles deixaram. A minha casa, encheu-se de novas memórias. Ethan e Cara casaram-se no quintal. A filha deles, a minha neta Emma, nasceu 2 anos depois. Segurei aquele bebê e senti o meu coração triplicar de tamanho. Emma era igualzinha a Ethan naquela idade, os mesmos olhos escuros, a mesma expressão séria, mas saudável. Tão linda, maravilhosamente saudável. No primeiro aniversário da Emma, fizemos uma festa no mesmo quintal, crianças correndo, adultos rindo, o cheiro de churrasco e bolo de aniversário. Fiquei na varanda dos fundos, observando Ethan empurrar Emma no balanço que ele havia reconstruído a partir do balanço da sua infância. Cara tirava fotos, gritando palavras de incentivo. Assim. Era assim que uma família se parecia. Não sangue, nem obrigação, mas escolha. Amor. Pessoas que apareciam quando as coisas ficavam difíceis e ficavam. O detetive Morrison, agora aposentado, compareceu à festa com a esposa. Travis trouxe sua nova namorada. Até a senhora Patterson, de 3 casas abaixo, compareceu, trazendo presentes e histórias sobre como viu Ethan crescer. Quando o sol se pôs e a festa terminou, Ethan veio ficar ao meu lado. 1 centavo pelos seus pensamentos, ele pediu. Só de pensar em como tudo está diferente agora, eu disse. 2 anos atrás, eu achava que tinha perdido tudo. E agora, percebo que nunca perdi nada que importasse. A casa é só madeira e pregos. O que importa são as pessoas que vivem nela. Ele me abraçou. Sabe qual é a melhor parte? O que? Emma vai crescer sabendo o que significa uma família de verdade. Ela vai saber que o amor não é uma questão de biologia.
É sobre estar presente, lutar um pelo outro, escolher um ao outro todos os dias. Você vai me fazer chorar, avisei. Tarde demais, ele riu, porque eu já estava chorando. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que a limpeza terminou, sentei-me na minha sala de estar, a mesma sala onde Lindsay e Keith estiveram 2 anos atrás, exigindo que eu entregasse minha casa. Eles tentaram tirar tudo, minha casa, minha reputação, minha vida. Eles falharam porque não entendiam o que eu tinha. Eles achavam que herança era sobre dinheiro e propriedades. Achavam que família era sobre o que você podia tirar das pessoas. Mas a verdadeira herança são as lições que você transmite, o amor que você dá, os sacrifícios que você faz. Família de verdade são as pessoas que ficam quando todos os outros fogem. Eu herdei a casa dos meus pais, sim, mas, mais importante, herdei os valores deles, trabalhar duro, amar profundamente, lutar pelo que importa. E passei esses valores para Ethan, viu se tornar não apenas um sobrevivente, mas um curador, alguém que pegava a própria dor e a usava para ajudar os outros. Essa foi a verdadeira herança, não a casa nem o dinheiro. O amor, a força, a recusa em desistir mesmo quando tudo parecia sem esperança. Lindsay e Keith passariam anos na prisão, amargurados e furiosos, convencidos de que haviam sido injustiçados. Nunca entenderiam que haviam perdido muito antes de serem presos. Perderam quando escolheram o dinheiro em vez do amor, a conveniência em vez do compromisso, o próprio conforto em vez do próprio filho. Eu venci porque fiz escolhas diferentes. Porque quando um garotinho doente apareceu na minha porta, não vi um fardo. Vi uma chance de amar alguém que precisava desesperadamente. E esse amor, essa escolha, me deu tudo o que realmente importava. Então, aqui está o que aprendi com tudo isso. Família não é quem compartilha seu sangue. Família é quem aparece às 3 da manhã quando seu mundo desmorona. Família é quem luta por você quando você está cansado demais para lutar por si mesmo. Família é quem fica. O sangue torna vocês parentes. A lealdade torna vocês uma família. E, às vezes, a família que você escolhe é mais forte do que aquela com a qual você nasceu. 3 anos depois, a pesquisa de Ethan levou a um tratamento inovador. As taxas de sobrevivência à leucemia infantil saltaram para 87%. As revistas médicas chamaram isso de revolucionário. Eu chamei de justiça a doença que quase o levou de mim, ele transformou na missão de sua vida a ser derrotada. Emma tinha 3 anos agora, correndo pela casa com toda a energia que Ethan nunca teve na idade dela. Saudável, forte, amada. Lindsay foi libertada em liberdade condicional após cumprir 10 anos. Ouvi dizer que ela se mudou para o Oregon e recomeçou com um novo nome. Não a procurei. Não precisava. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Keith ainda estava na prisão, ficaria por mais 8 anos. Nunca mais pensei nele. Minha vida não foi definida pelo que tentaram tirar de mim. Foi definida pelo que construí depois que eles falharam. A casa, totalmente reformada e reformada, permaneceu firme, um testemunho de sobrevivência, de resiliência, do poder de se recusar a desistir. E todas as noites, quando apagava as luzes e trancava as portas, eu agradecia em voz baixa não a Lindsay por deixar o Ethan para trás, mas a força do universo que trouxe aquele garotinho à minha porta há 15 anos. Ele salvou a minha vida tanto quanto eu salvei a dele. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém já tentou tirar tudo de você? Você já lutou contra probabilidades impossíveis? O que você faria se sua própria família te traísse como a Lindsay me traiu? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio cada uma delas, e suas histórias me inspiram a continuar compartilhando as minhas. E se esta história te tocou, se te fez refletir sobre o verdadeiro significado de família, clique em curtir. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre sobrevivência, justiça e as famílias inesperadas que construímos ao longo do caminho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para lutar pelo que importa. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por fazer parte desta comunidade. E lembre-se, quando a vida tenta te derrubar, quando pessoas em quem você confia tentam te destruir, você é mais forte do que pensa. Continue lutando. Continue amando. Continue escolhendo a família que te escolhe de volta.
Desejo a todos vocês a coragem de se defenderem, a sabedoria para reconhecer o amor verdadeiro quando o encontrarem e a força para se afastarem de pessoas que não os merecem. Até a próxima, cuidem de vocês mesmos e uns dos outros.